Já percebi o que era, já percebi. Agora já me ouvem. Bom dia, já percebi, eu tinha aqui o som desligado. Bom dia, agora sim, agora sim. Bom dia, Sofia, obrigada. Como eu estava a dizer, espero que estejam todos preparados para mais um dia de congresso. Vai ser um dia maravilhoso. Mais uma vez tenho que agradecer à Paula Neto por ter tido o ímpeto, a vontade e a força de realizar este congresso, sempre com pessoas maravilhosas, todas as pessoas, todos os palestrantes que eu ouvi até agora trouxeram temas interessantíssimos e hoje vai ser certamente mais um dia fantástico. Bom dia a todos os colegas que estão aqui. O tema que eu trago, para quem está cá e não me conhece, o meu nome é Susana Coelho. Eu trabalho, tenho uma página, bom dia Paulinha, eu trabalho com Lenormand, trabalho com magia, radiestesia, cura do feminino, trabalho com plantas e ervas, com herbalismo, com alquimia. Tenho um projeto que é, bom dia Inês, que é, bom dia, que é o projeto Raiz, que é um projeto com base em cosmética natural e terapêutica, não só natural, mas com o intuito de nos ajudar a todos os dias a conhecermos melhor a nós próprios através do uso de óleos essenciais e plantas, e faço e farei sempre tudo aquilo que me for possível fazer. O tema que eu trago hoje, e como é um tema também assim muito longo, o tema que eu trago hoje é magia com o Lenormand. Eu tenho trazido sempre outros temas com o Lenormand já nos congressos anteriores. Este é o primeiro FAI, mas nós tivemos congressos anteriores. E eu tenho trazido sempre temas com o Lenormand. O Lenormand é o baralho com o qual eu trabalho, é uma das minhas áreas de estudo. Eu dedico muito tempo ao trabalho com o Lenormand e a interpretar e a descobrir as cartas. E esta junção do Lenormand com a magia é algo que eu já faço há muito, muito, muito tempo. Bom dia, Fabiana. É algo que eu já faço há muito tempo e não podia deixar de trazer aqui hoje este tema, apesar deste ano a Paula ter aberto o leque de ofertas aos palestrantes, não é, de temas novos, e eu trazer o tema da magia natural ontem, eu hoje queria mesmo trazer um tema ligado ao Lenormand, porque acho que é importantíssimo nós trazermos o Lenormand também, bom dia Lúcia, nós trazermos o Lenormand também aqui a este congresso, não é? Hoje, então, eu vou partilhar, vamos fazer uma coisa diferente. Eu quero que vocês vão colocando todas as dúvidas que tiverem. Eu vou partilhar uma tela, para além de falar sobre o Lenormand de forma mágica, vou também falar sobre o Lenormand a nível de amuletos. Vamos fazer assim uma breve introdução para vocês ficarem a perceber como é que o podemos utilizar em todas estas áreas e, por favor, façam as questões que tiverem que fazer. Depois vamos parar a partilha do PowerPoint e eu vou mostrar as cartas uma a uma e vou-vos explicar como é que nós podemos, então, utilizar as cartas a nível mágico, está bem? Como é que cada carta pode ser utilizada a nível mágico e as distintas formas como podemos fazer magia com o Lenormand. Não se esqueçam, não se acanhem, coloquem sempre, por favor, todas as dúvidas que tiverem. Ora, cá está. Então vamos lá. Magia com o Lenormand. Magia com o Lenormand, porquê? Magia com o Lenormand, como? Bem? Magia com o Lenormand, bom dia São, bom dia. Magia com o Lenormand, Ritinha, bom dia. Porque nós trazemos sempre, ou pelo menos eu gosto sempre, de trazer e de integrar todos os meus conhecimentos. Eu ontem falei disto, eu gosto de pegar em tudo aquilo que sei e perceber como é que as coisas, encontrar um fio condutor em tudo, perceber como é que as coisas se encaixam e se enquadram.
E o Lenormand não podia ser uma exceção, não é? Ele faz parte, tem imagens, é um baralho de imagens que são símbolos, e nós ontem ouvimos o nosso colega falar muito bem sobre a parte do símbolo, como o símbolo é uma ligação entre duas partes. As imagens são símbolos, e os símbolos são na nossa vida importantíssimos porque despertam-nos inúmeras coisas, não é? Nós, quando vemos um sinal de stop, nós sabemos automaticamente que aquilo nos leva a parar. E depois esse parar leva-nos a muitas outras coisas, ou seja, eu paro porquê? Eu paro porque sei que pode vir um carro, sei que posso ser multada, sei que posso sofrer um acidente, então isso leva-nos a muitas outras coisas, a muitas outras imagens, em função da imagem principal, que é o sinal de stop. Com o Lenormand é exatamente a mesma coisa. Com o Lenormand, olhar para uma carta, olhar para um símbolo, vai-nos automaticamente dar muitas mais imagens. Ou seja, então nós encontramos a árvore no nosso dia-a-dia, encontramos o buquê no nosso dia-a-dia, em todos os momentos de alegria e felicidade. E existem cartas que nós encontramos muito mais, como é o caso da âncora, que trabalhamos todos os dias, ou o caso da casa, no meu espaço físico, onde nós residimos. Mas todas estas imagens, então, do Lenormand, nos inspiram. E percebemos que, através delas, nós conseguimos efetivamente fazer magia. Como então é que nós podemos utilizar o Lenormand na magia? Porque as cartas orientam-nos, não é? Elas orientam-nos através da vida. E nós já percebemos que tudo, absolutamente tudo é energia. É óbvio que um baralho de cartas é só papel e tinta, mas para além deste papel e tinta, nós temos muitas mais coisas, não é? Nós temos o símbolo, temos a energia, e assim como dedicamos a nossa vida ao estudo de alguma coisa, também podemos dedicar a nossa vida a implementar isso. Neste caso, implementar o Lenormand na magia, ou implementar a magia no Lenormand. A magia, tal como eu disse ontem, nós não podemos esquecer que a magia é intenção, mas para quem está aqui só hoje, a magia é intenção. A magia é efetivamente a energia que nós colocamos, tal como nós ontem falamos, a necessidade, não é? A emoção e a intenção, a emoção que nos desperta e a necessidade, tudo isto é necessário para nós fazermos magia. Ela não tem cor, não é? E na magia há uma coisa importante, que é quanto mais eu adicionar à minha bola energética, mais efetiva e mais energia ela acumula. Então, como é que nós acumulamos esta energia? É como fazer uma sopa. Fazer uma sopa porque se eu fizer uma sopa e colocar na sopa só batatas e cebolas, a sopa é boa, é uma sopa, mas não nos nutre tanto como se eu colocar batatas, cebolas, couve e cenoura. E se colocar mais alguns elementos, ainda ela mais me vai nutrir. E na magia é igual. Se eu colocar só a minha intenção, se eu tiver uma intenção muito forte, muito poderosa, e colocar só a minha intenção numa coisa, eu posso conseguir aquilo que desejo. Claro que se eu colocar a minha intenção em mais uns cristais, e mais umas plantas, e mais uma série de elementos que estejam a vibrar na mesma energia e aquilo que eu desejo, obviamente que eu vou conseguir de forma mais efetiva o meu propósito mágico. Se não há truques, lembrem-se, na magia não há truques. O facto, então, de cada carta no Lenormand, no baralho, nos representar uma situação associada a sentimentos ou momentos, não é? Vai levar a que eu possa utilizar esse símbolo para conseguir aquilo que eu desejo, ou como representação de uma situação. Este símbolo que eu vou utilizar como representação de uma situação, obviamente que é um símbolo associado à carta que eu vou utilizar, e a carta que é preciso algumas coisas, ou seja, são necessários alguns elementos para nós conseguirmos trabalhar com o Lenormand a nível mágico.
É preciso, em primeiro lugar, conhecimento, não é? Eu preciso de saber trabalhar com as cartas Lenormand, preciso de conhecer profundamente cada carta, perceber o que é que cada carta me vai transmitir. Preciso de ter algum tipo de conhecimento mágico também, não é? Perceber as leis da magia, que é, por exemplo, a lei da causa e do efeito, que nos diz que tudo o que nós fazemos tem uma reação justa, tem uma consequência justa, não é de todo injusta. Não é, eu não merecia isto, não. Todas as nossas reações têm alguma reação justa. Temos também que perceber que existe a possibilidade, ou seja, ao mudar a minha visão, eu mudo a minha vida. A parte mais importante de um elemento mágico sou eu, não é? Não são todas as coisas que trabalham comigo, sou eu. Então, se eu não mudar a minha visão, se eu acender 500.372 velas, mas me mantiver naquela vibração de coitadinha de mim, nada chega até mim, então nada vai chegar até mim. Ao mudar a minha visão, ao mudar a minha ideia, ao mudar os meus pensamentos, tudo muda à minha volta. Tudo aquilo que eu utilizo são baterias energéticas, mas é em mim que está a necessidade, a emoção e a intenção. O livre-arbítrio é muito importante, não é? Cada um de nós rege a sua própria vida, ninguém comanda a vida de outra pessoa. Quando nós temos filhos, nós orientamos os nossos filhos, mas ninguém comanda a vida de outra pessoa. E a lei da imanescência, que nos diz que tudo o que é feito através da magia reflete-se no mundo ao nosso redor e no nosso interior, porque está ligado. Por isso, a magia deve ser utilizada apenas para mudanças positivas. Há ainda uma outra coisa que é importante, que é quando eu faço para mim, eu beneficio, quando faço para o todo, eu beneficio a triplicar. Tudo aquilo que nós fazemos para o bem comum, para o bem do todo, porque o universo favorece aqueles que trabalham para o todo, aqueles que querem que o todo cresça em conjunto com eles. Aquele que pretende crescer de forma sozinha vai sempre ter mais dificuldade. Por isso, quando vocês, para meu benefício e para benefício de todos no geral, obviamente que isso faz uma diferença gigantesca. Não se esqueçam que de todos estes pontos são importantes, mas o mais importante é o conhecimento e principalmente viver no presente, não achar que a magia vai viver no futuro, viver na ansiedade de quando as coisas forem acontecer. O Lenormand, acho que já todos conhecem este baralho maravilhoso, não é? Este baralho que nasceu de um jogo na Alemanha, o Jogo da Esperança. O criador deste Jogo da Esperança é um senhor que criou muitos outros jogos e, curiosamente, o primeiro jogo que ele criou foi a Caixa de Pandora, um jogo de tabuleiro, e o último jogo, o senhor chamava-se John Caspar, acho eu, o meu alemão não é muito bom, mas é John Caspar Hetchel, e o último jogo que ele criou foi o Jogo da Esperança, que é o Lenormand, que, como nós já vimos através da senhora Mary Greer, em 2013 este jogo estava ligado à leitura de borras de café e era um jogo destinado a entretenimento. E eu ainda hoje, embora não tenha conseguido encontrar ainda a ligação, o fio condutor, eu acredito pia e absolutamente que este jogo está relacionado com os Pictos e com o jogo das runas que os Pictos utilizavam, embora as runas que nos chegam hoje não sofrem alterações, não é? Nós vemos as alterações que o nosso Lenormand tem sofrido ao longo do tempo, sofrem alterações e embora eu tenha esta crença de que as leituras de borras de café e as leituras de chá estão relacionadas com os símbolos divinatórios que os Pictos utilizavam e que pintavam no corpo, porque
que eles pintavam estes signos divinatórios no corpo, estes signos de proteção no corpo, criados por uma sacerdotisa. Mas, voltando ao Lenormand, então o Lenormand passou a ser conhecido e tem este nome devido à fantástica e maravilhosa cartomante e vidente francesa Mademoiselle Lenormand. Ele tem o nome devido a ela e devido ao facto de um suposto sobrinho, o Sr. Philippe Lenormand, ter, posterior à morte dela, ter lançado um jogo de cartas, não é? Com o nome dela e com um livreto, isto só assim a história muito resumida, e com um livreto para que supostamente seriam as instruções ou a forma como Madame Lenormand utilizava estas cartas no trabalho dela. Não me vou expandir, não é? Nós sabemos que existem muitas escolas dentro do Lenormand, não há uma melhor que outra, são todas escolas maravilhosas e que todos nós deveríamos aprender, todas as diferentes versões, para chegarmos a um consenso, para encontrarmos a nossa própria forma de ver o Lenormand, e depois temos, claro, o facto de Mademoiselle Lenormand ter clientes como Napoleão, como Josefina, como toda a corte inglesa. Era uma senhora de signos gêmeos, nasceu a 27 de maio, e então tudo isto levou a que esta senhora lançasse o Lenormand para o mundo. Mas o Lenormand, no mundo da magia, está ligado a uma outra coisa. Eu não podia deixar passar assim em branco, eu tinha mesmo que fazer uma introdução ao Lenormand, mas o Lenormand, no mundo da magia, está ligado a uma outra coisa, que são as egrégoras. E o que são egrégoras, não é? Egrégora é a denominação que damos à força espiritual criada a partir da soma de energias, quer sejam elas coletivas, mentais ou emocionais. Nós, aqui, todos nestes 2 dias, estamos a gerar uma egrégora energética de conhecimento. Porque estamos aqui todos focados, estamos aqui todos voltados para o saber, estamos todos voltados para a aprendizagem. Então gera-se uma energia de conhecimento. É exatamente isto que nós temos aqui nesta imagem, em que cada um de nós, cada uma destas pessoas, não é? Cada uma de nós que estamos aqui hoje, estamos a criar, não é? A tecer uma malha energética, e esta malha energética está a influenciar um núcleo ou um centro. Então, este núcleo ou este centro é alimentado, este conhecimento é alimentado por esta malha energética que todas nós vamos tendo a nível de conhecimento nestes 2 dias. Exatamente da mesma forma funciona com o Lenormand, mas para percebermos bem e para falarmos bem, as egrégoras energéticas no Lenormand funcionam um bocadinho sobre o poder da repetição. Ou seja, quando nós repetimos um mantra, ele vai ali gerar uma egrégora. Quando nós repetimos uma afirmação, ela gera uma egrégora. Isto utilizando nós unicamente a nossa energia. Agora, imaginem no Lenormand a egrégora energética que é gerada em função de cada símbolo, tendo em consideração que todos os dias milhares de pessoas fazem milhares de consultas, não é? Utilizando estas cartas e atribuindo a cada uma um significado. Estes significados, como nós sabemos, há o significado base ou o significado coletivo, em que o cavaleiro é um mensageiro, o trevo é sorte, o barco são viagens, a casa é a estrutura física da casa, a árvore é saúde e vitalidade. Então, todos os dias, milhares de pessoas energizam positivamente cada uma destas cartas, atribuindo-se, sendo esta malha energética que vai gerar uma egrégora em função de cada carta, em função de cada símbolo. E a cada dia esta egrégora é maior e maior e maior e maior.
E a partir do momento em que nós começamos a trabalhar com as cartas a nível mágico, ainda maior é esta egrégora. Claro que nós não podemos esquecer que todo pensamento e toda energia que nós geramos tem existência e pode circular livremente, porque a energia não conhece forma, não conhece tempo, não conhece limitação física, não é? Então, por exemplo, para vocês perceberem o quanto é a egrégora e o quanto a egrégora gera isto tudo, imaginem a televisão, ou imaginem uma notícia, não é? Tudo aquilo que é divulgado e é mostrado às pessoas na televisão gera uma egrégora energética gigantesca, porque nós temos milhões de pessoas no mundo a alimentarem aquilo, depois através de palavras, de pensamentos, de ações, etc. Então temos milhões e milhões de pessoas a alimentarem aquilo. Está comprovado cientificamente que se colocarem, aliás, fizeram um estudo científico em que colocaram duas pessoas doentes, exatamente no mesmo grau, com o mesmo problema, e para um grupo, para uma dessas pessoas, colocaram um grupo de pessoas a fazerem oração todos os dias. Para a outra pessoa, não. A pessoa para a qual aquele grupo, elas tomavam o mesmo medicamento, na mesma hora, tudo assim, um estudo feito sem falhas, para a pessoa para a qual aquele grupo de oração se reunia todos os dias, começou a ter melhorias. Porquê? Porque havia ali uma egrégora energética que se gerou e que se criou para favorecer aquela pessoa. E é exatamente assim. O Lenormand, todos os dias, temos uma egrégora energética gigantesca que se vai formando e que todos os dias cresce, atribuindo energia a cada símbolo e fazendo com que cada símbolo tenha poder. Está tudo bem? Até aqui? Perceberam? Tem alguma dúvida? Tem alguma questão que queiram colocar? Eu sei que isto é assim muito resumido, mas ainda temos tanto por falar e eu não quero, como ontem, depois ter que fazer o fim assim à pressa, salvo seja. Vamos lá? Pronto. Se tiverem dúvidas, se tiverem questões, digam-me, por favor. A primeira forma de trabalho energético que eu vos trago com o Lenormand, não, antes de falar sobre isso, desculpem, é normal e devem ter um baralho só para trabalhos energéticos. Eu não utilizo o meu baralho de trabalho, que é este, não é? Como se vê, está assim bastante danificado. Eu não utilizo o meu baralho de trabalho para fazer trabalhos energéticos. Eu tenho um baralho só para trabalhos energéticos. Este baralho para trabalhos energéticos, vocês podem desenhar. Se tiverem qualidades para desenhar, ótimo, porque assim é a vossa energia que vai ficar associada àquele baralho. Então, se tiverem capacidade para desenhar, maravilhoso, desenhem, façam o vosso próprio baralho, comprem cartolina, etc. Podem comprar um baralho, não é? Limpar e energizar o vosso baralho. Eu trabalho com os elementos, faço sempre a limpeza e a energização de qualquer elemento. E vocês podem fazer a energização de qualquer elemento se o desejarem. Podem também fazer o seguinte, podem também, para além disso, para além de fazerem, de energizarem o vosso baralho, comprarem um baralho próprio só, podem imprimir um baralho, caso façam, caso vocês, há sempre muitas formas de fazer as coisas, mas caso vocês desejem, podem então ter o vosso próprio baralho impresso. Tem aqui várias formas de trabalho. Mas eu não consigo, não tenho jeito para desenhar. Ótimo, imprimam. Mas eu não consigo imprimir. Ótimo, então comprem um. Há baralhos muito económicos. Nem todos os baralhos são caríssimos. Há baralhos que têm valores económicos, mas podem então sempre desenhar o vosso baralho. Não tenho jeito para desenhar. Ótimo. Desculpem, o meu som ligou-se.
vocês podem sempre então desenhar o vosso baralho. Estava aqui a tentar tirar as notificações das mensagens que apareceram. Então, resumindo, o baralho para trabalhos energéticos não pode ser utilizado nunca para trabalhar ou para deitar cartas, única e exclusivamente para fazer trabalho energético. Deve passar sempre pelo processo de limpeza, energizar e consagrar, que eu acredito que já todos conhecemos. Ainda dentro do trabalho com o baralho Lenormand, a primeira proposta que eu vos trago é usar as cartas como amuletos ou talismãs. Nós ontem falamos dos amuletos e dos talismãs, e usar as cartas como amuletos ou talismãs é uma das formas de utilização das cartas em função, claro, da energia que cada símbolo nos transmite. Então, nós temos aqui 4 das cartas que mais são utilizadas como amuletos e talismãs: o trevo, as estrelas, o sol e os peixes. Obviamente, pela energia de sucesso, prosperidade, abundância, concretização e dinheiro que estas cartas nos dão ou nos transmitem. Para utilizar um amuleto como talismã, nós podemos fazer isto de várias formas. Nós podemos escolher bom dia, e eu carrego sempre certas cartas na bolsa. E eu também. A minha carta da sorte é o buquê, alegria e felicidade, não é, Michelle? Eu também carrego sempre, trago sempre comigo algumas cartas. Tenho, por exemplo, o hábito de colocar sempre a carta das estrelas por cima do meu baralho para proteção e a carta do sol nas costas. Tenho este hábito desde que deito cartas, sei lá, há quantos anos, acho que já se perdeu no tempo, mas tenho sempre este hábito e também também utilizo muito as cartas como amuletos e como talismãs. Como é que funcionam? Então as cartas funcionam porque nós vamos utilizar as cartas como uma bateria energética, não é? E depois podemos num saquinho juntar outros elementos. Quando nós utilizamos as cartas para este tipo de trabalho, nós podemos, obviamente, utilizar as cartas de forma mais pequenina. Mas há uma coisa que eu digo sempre e que temos que ter em consideração. Um cristal deste tamanho não tem a mesma energia que tem um cristal deste tamanho, não é? Então, quando nós utilizamos símbolos radiestésicos, quando nós utilizamos as cartas para energeticamente, então cada símbolo, o tamanho faz diferença. Então, no Lenormand, quando nós utilizamos as cartas como amuleto e queremos criar um amuleto para fazer um trabalho energético, para andar connosco, quer seja para proteção, quer seja para prosperidade, quer seja para conseguir algo, para dinheiro, etc. Se nós desejarmos fazer com isso e utilizar ervas e cristais, é importante que utilizemos cartas mais pequeninas. Ao imprimir ou ao desenhar, fazemos ou desenhamos as nossas cartas de forma mais pequenina. Pegamos, então, na nossa carta, e eu vou interromper aqui o compartilhamento. Assim. Pegamos então na nossa carta, a cruz não, por favor. Por exemplo, o trevo, não é? Então eu quero ter sorte, não é? Quero ser afortunada aqui em alguma situação, então eu vou pegar aqui na minha carta do trevo e vou utilizar a carta do trevo para energizar esta carta. O que é que eu faço? De forma muito simples, seguro aqui a carta na minha mão, ou trago a carta para o meu coração e falo com o símbolo. É óbvio que isto é papel, pessoas, não é? Isto é papel, mas é o símbolo, é energia. Então eu pego na carta, ou trago a carta para o meu coração e falo com o símbolo. Peço-lhe para que durante o dia de hoje, ou durante esta semana, porque eu preciso nesta semana concretizar muitas coisas, peço para que
este símbolo de sorte, de bem-estar, de circunstâncias favoráveis, oriente e guie a minha vida durante a próxima semana, para que eu consiga concretizar e tenha circunstâncias favoráveis para conseguir aquilo que eu desejo. E está feito. Esta é uma das formas mais simples que há de trabalhar. Não é preciso nada de muito especial. Claro que, tal como eu vos falei, existe a alta magia e a baixa magia, não é? Mas vocês podem utilizar todo e qualquer conhecimento que tenham. Direcionar é importantíssimo. Eu vou direcionar esta carta neste sentido. Direcionar é importantíssimo, assim como também é importantíssimo energizar as cartas. De vez em quando, pegar na carta, trazer a carta aqui e energizar a carta, principalmente quando utilizamos as cartas durante muito tempo dentro da nossa mala ou dentro do nosso saco. Cartas que podemos utilizar como amuletos. O trevo, sorte, sucesso, fortuna, jogos ou como talismã de sorte. O barco, para afastar algo, para conseguir fazer viagens e criar novas direções na nossa vida. A árvore, para saúde e vitalidade. O caixão, desculpem, para encerrar situações e fechar ciclos. O buquê, alegria, diversão, felicidade. As estrelas, brilho, sucesso pessoal e proteção. A cegonha, para mudanças, renovação e gravidez. O jardim, para vida social. A montanha, para criar bloqueios e proteções. O coração, para trabalhar o amor próprio, a autoestima e melhorar relacionamentos. O anel, contratos e acordos. O sol, brilho pessoal, sucesso, autoestima e vitórias. Mas para vocês terem uma ideia de como utilizar, então se eu tenho um contrato que eu quero que seja assinado, eu pego na carta do anel e coloco, energizo a carta, como eu vos mostrei, e pego na carta do anel e coloco a carta do anel presa, não é no clipe, presa no contrato que eu quero que seja assinado, para que ela esteja ali a energizar aquele contrato para eu conseguir o que quero. O sol, brilho pessoal, sucesso e autoestima. Então eu quero ter mais sucesso, eu quero ter mais brilho pessoal, eu quero que as pessoas olhem mais para mim, me vejam mais como aquilo que eu sou. O que é que eu faço? Pego numa fotografia minha, para não andar, posso andar com a carta do sol comigo, mas pego numa fotografia minha, coloco a carta do sol por cima da minha fotografia e a carta vai energizar. Preciso de trabalhar a minha autoestima, o meu amor próprio, ou preciso trabalhar a minha relação. Pego numa fotografia minha e do meu marido, não é? Isto não é, obviamente, magia de domínio, não é a magia do chicote, é energizar a relação. Colocar a carta do coração em cima de uma carta, em cima de uma fotografia de um casal, não vai criar amor. O amor, nenhum tipo de magia cria amor do nada. O amor já tem que estar lá, o amor já tem que existir. E o coração, devido à energia que ela tem ligada aos bons sentimentos, não é? Vai fazer com que o amor que há no meu coração, e há no coração do meu companheiro, do meu marido, do meu namorado, etc., venha, nós falemos mais com o coração, falemos mais dos nossos sentimentos e daquilo que precisamos. Não vai nunca, de forma alguma, colocar amor no coração de ninguém. Eu trago uma carta do baralho na minha carteira. Não vai, pois, acho que todas trazemos, não é, Ritinha? Acho que todas trazemos. Então, o coração não vai nunca, não é, gerar amor, não vai nunca criar as coisas do nada. É assim que nós utilizamos as cartas. Então, eu quero ser convidada para mais coisas, quero ter mais vida social, quero ser convidada para sair, quero ser convidada para eventos, para palestras, então vou utilizar a carta do jardim, que é a carta da vida social por defeito. Então vou utilizar a carta do jardim, intencionando exatamente isso. Eu quero ter mais vida social, eu quero ter etc. Eu quero ter, etc. Depois vou-vos ainda, a nível mágico, dar umas dicas que são muito interessantes. Mas é assim que nós utilizamos, não é? E eu quero utilizar a carta dos peixes para ter mais abundância, mais prosperidade financeira, como ali com o amuleto, como um talismã de prosperidade. Então o que é que eu vou fazer?
vou colocar a carta dos peixes dentro da minha carteira, mas há um truque, há revés em tudo. Eu não posso colocar a carta dos peixes dentro de uma carteira vazia. Eu tenho sempre que colocar a carta dos peixes dentro da minha carteira, mas ter dinheiro dentro da carteira. E posso utilizar também outros cristais, caso isso faça sentido para mim. Como veem, as cartas, como amuletos, não é só pegar na carta, nós direcionamos a carta para aquilo que queremos, mas depois temos métodos de trabalho, está bem? Deixem-me ver aqui mais exemplos. Por exemplo, a árvore para saúde e para vitalidade. Então, o que é que eu posso fazer com a carta da árvore? Posso colocar, por exemplo, seguro na carta da árvore, peço que aquele símbolo de saúde, de vitalidade, me traga saúde, vitalidade e crescimento, não é? E força, e posso colocar aquela carta, por exemplo, durante a noite a energizar um copo com água e de manhã beber aquele copo com água. Ou se eu estiver doente, colocar a carta da árvore debaixo da minha almofada, que vai-me ajudar sempre, direcionando, obviamente, e isso vai-me ajudar. E é assim como nós usamos as cartas como amuletos. Se alguém tiver alguma dúvida, com certeza o dinheiro atrai dinheiro. Exatamente, Michelle. Quando as pessoas me dizem, mas eu tenho na minha carteira a runa, ferro para trazer dinheiro, e tenho piritas, e tenho citrinos, e tenho... Eu pergunto sempre, e tens dinheiro? Sempre, é sempre a minha questão. E tens dinheiro? Eu digo sempre, é importante, isto é muito importante, não é? Ter dinheiro, não vibrar na escassez. Mesmo que vocês tenham só aquelas notas ali e nunca mexam naquelas, seja, mesmo que a própria nota seja o vosso amuleto e tenham símbolos desenhados, é sempre importante ter dinheiro na carteira, porque dinheiro atrai dinheiro. Não é? Como é óbvio. Magicamente, ninguém tem nenhuma dúvida sobre nenhum amuleto, algo que queira perguntar? Magicamente, e ainda a nível de amuletos, eu coloquei aqui esta imagem para vocês verem, ainda a nível de amuletos, quando vocês utilizam as cartas, vocês podem escrever na carta aquilo que desejam, ou seja, qual é o meu intuito com esta carta, o que é que eu desejo atrair para mim com este amuleto, ou o que é que eu desejo bloquear, não é? Então eu posso utilizar esta carta da montanha, por exemplo, e escrever lá bloqueio de todas as energias, não é? Sim. A lápis, por favor. Bloqueio de todas as energias densas e negativas que sejam atraídas até mim por atendimentos ou por outras pessoas, etc, 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 porque sim, as pessoas conseguem, depois tudo depende da energia que nós temos e da forma como estamos a vibrar, mas as pessoas conseguem, sim, fazer com que a energia chegue até nós, não é? Mas depende da energia com que nós estamos a vibrar. A nível de magia com as cartas, existem vários métodos de trabalho mágico com cartas. Para quem tem um altar, as cartas podem ser utilizadas no altar, não é? A lua para ter mais intuição, as estrelas para ter mais proteção, mais sucesso, o coração, se estivermos a criar uma poção ou um pó para o amor próprio e para a autoestima. Por isso, elas podem ser utilizadas no altar, podem ser utilizadas como energização, tal como eu vos falei agora, não é? Em relação à água, em relação a utilizar na carteira. Por isso, podemos utilizar as cartas como energização. Podemos ainda utilizar as cartas visualizando aquilo que desejamos e podemos fazer um ritual só com as cartas, utilizando as cartas para aquilo que nós desejamos ou para aquilo que nós queremos. Então, eu agora vou parar aqui a partilha do PowerPoint. No PowerPoint eu depois vou disponibilizar um PDF com os dois PowerPoints, o de ontem e o de hoje. Vou juntar tudo num PDF e neste PowerPoint vocês vão depois encontrar, como conseguem ver aqui, a atuação de cada uma das cartas nas distintas áreas a nível mágico. Mas
eu vou interromper o compartilhamento. Nós vamos então ver aqui as cartas do Lenormand, uma a uma, e vamos falar sobre aquilo que as cartas representam a nível mágico e o que é que nós podemos trabalhar com elas, está bem? Acho que é muito mais interessante assim e acho que é muito interessante vocês fazerem todas as questões que tiverem para fazer a nível mágico com as cartas. Obviamente que a nível mágico, cada uma das cartas vai sempre, absolutamente, falar sobre o símbolo. Teremos sempre aqui a energia do símbolo, não se esqueçam. Então, a nível mágico, o cavaleiro pode ser utilizado para movimentar situações, trazer notícias, pode ser utilizado para acelerar situações, sempre que eu quero acelerar algo, para trazer vigor, para trazer agilidade e para trazer movimento, porque o cavaleiro, apesar de ser um mensageiro, ele é vigoroso, ele é rápido, ele movimenta as coisas, ele se é hoje já devia ter sido ontem. O trevo é a carta, não é? Que nos vai falar sobre sorte, tudo aquilo que eu desejo concretizar, sorte, ultrapassar coisas, ter mais oportunidades, gerar circunstâncias favoráveis na minha vida, porque sei que vou ter uma semana muito complexa de trabalho, de escola, seja do que for. Então, sorte, favorecimentos, alegrias, ultrapassar coisas, circunstâncias favoráveis, isto tudo pode ser trabalhado aqui com a carta do trevo. A carta do navio é a carta das viagens, então para favorecer viagens, para favorecer comércio com o estrangeiro, para expandir para fora do país, para encontrar novos horizontes. Para tudo isto nós podemos utilizar esta carta, não é? Colocar planos que estejam parados em andamento. Atenção que esta carta é uma carta lenta, mas é uma carta lenta, mas que se prolonga no tempo. Seja, que nos ajuda a prolongar no tempo aquilo que nós desejamos. A casa, não é? É utilizada para assuntos domésticos, mas é uma carta utilizada quando eu quero comprar casa própria, quando eu quero passar a viver com alguém, se eu quero trazer harmonia, felicidade e alegria para a minha casa. Neste caso, utilizo a carta da casa e a carta do buquê. Para bem-estar, para tranquilidade, representa aqui, se eu quiser trabalhar a partir de casa, gerar mais trabalho a partir de casa, mas esta carta é principalmente muito utilizada para compra de casa, mudança de casa, vender casa, ter mais estabilidade, tudo o que está ligado a imóveis. As nuvens, desculpem, as nuvens não, a árvore é a carta da saúde, da fertilidade, da vitalidade, então crescer, ter mais fertilidade, ter mais vitalidade, estar mais enraizada, não é? Perceber as minhas raízes, maturidade, ou seja, aquela maturidade que se cria e que se faz com o tempo, solidificar situações, resiliência e também nos ajuda à conexão com os nossos ancestrais, em magias em que nós pretendemos desenvolver este tipo de característica. As nuvens, para libertar e limpar confusões, para clarificar coisas, para trabalhar a instabilidade. Sempre que existir este tipo de não sei, não consigo clarear a mente, há uma confusão e eu preciso de desfazer esta confusão, mas também nos ajuda aqui a ter a paciência, a calma, tipo, espera, tudo passa, não é? Também nós saímos daqui, libertar-nos do drama, do vitimismo, não é? Porque as pessoas não pensam muito, oh meu Deus, tudo me acontece, não, libertar-nos do drama e libertar-nos do vitimismo. A cobra, então, proteção, desculpem, a cobra favorece magias sexuais, para quem trabalha com isto, não no sentido negativo, mas no sentido de alguém que é muito frígida, porque a cobra representa uma mulher sedutora, não é? Então, se alguém que é muito frígida, alguém que tem problemas para lidar com a sexualidade, a cobra vem ajudar neste sentido. Também nos ajuda a desfazer situações em que nós temos rivalidades, em que há intrigas, em que há mal dizer.
O caixão, sempre que eu pretendo terminar uma situação, acabar com algo, não é? Pôr um ponto final, o caixão serve para isto, e eu não estou a conseguir, o caixão não vai fazer nada por nós, ou seja, nenhuma carta faz nada por nós, elas trazem a nossa energia cá para cima, geram as circunstâncias para eu fazer as coisas. Então eu estou numa relação tóxica e quero pôr um ponto final, quero que o caixão é o fim natural de uma coisa. E eu quero que esta situação acabe naturalmente. Então eu utilizo a carta do caixão. Utilizo a carta do caixão, mas o caixão não vai lá e vai dizer, olha, acabou-se, não é? Não vai dizer ao meu namorado, olha, acabou-se, esta relação terminou. Não. Vai gerar em mim a energia para eu dizer, olha, isto não dá mais, isto é mau para os dois. Vai trazer isso para cima em mim. O buquê, que é a carta da Michelle, não é? O buquê, alegria, felicidade, beleza, tudo o que é carinho, bondade, não é? Temos aqui a nossa dama de espadas, a nossa rainha de espadas, que é uma mulher que realiza, não é? Uma mulher que vai, que faz, é uma mulher que vai, e é a mulher pensadora, a mulher que tem tudo, que é assim, muito assim, por isso nós temos aqui a nossa rainha de espadas, mas o buquê é alegria, felicidade, bondade, autoestima, harmonizar situações, trazer alegria para a minha vida, é a carta da beleza. É a carta da beleza, é a carta da alegria, é a carta de tantas coisas que ela pode ser utilizada para tudo isto. Quando há problemas de autoestima a nível físico, o coração e esta carta são maravilhosas para trabalhar esta situação. Trabalhar na saúde ou obstinação poderá ser um exemplo conjugada, é uma dúvida que tenho, que sugere, e se associar um cristal a trabalhar na saúde da obstipação. Então, a árvore, basta a árvore, Sofia, e mentalizar aquela carta, porque tem que haver uma razão. A obstipação pode estar relacionada a situações emocionais. Nós primeiro temos que perceber, quando trabalhamos uma carta, nós temos que perceber uma coisa, as cartas não são médicas, não é? Nenhuma cartomante é médica. Então, Sofia, quando nós temos um problema de saúde, nós temos que perceber porquê. A obstipação é gerada porquê? Porque mesmo quando utilizamos um cristal, esse cristal não pode estar associado ao sintoma, tem que estar associado à raiz do problema. Então, a foice, e já só tenho poucos minutos, eu bem digo que o tempo nunca chega para mim, vou tentar despachar um bocadinho, a foice, cortes tudo aquilo que são situações que nós desejamos cortar, interromper na nossa vida, é com a foice que interrompemos. Muita atenção que a foice é uma carta que pode trazer uma interrupção dolorosa das situações. O chicote é uma carta que podemos utilizar para trabalhar a nível de ter disciplina, não é? Solucionar conflitos também, mas ter disciplina e solucionar conflitos, trabalhar a nossa força física. Os pássaros para gerar comunicação, para movimentar situações, porque eles são pipi, não é? Então, para gerar, movimentar situações e para gerar comunicação, os pássaros também, para quando eu quero ter algum tipo de relação ou de associação em que não existam vínculos. A criança é uma carta que normalmente representa uma criança, utilizamos esta carta para coragem, inocência, para trabalhar algumas fragilidades e para trabalhar também a nossa criança interior. A raposa é uma carta que nos auxilia a ter, a raciocinar, a ver o outro lado, a lidar com situações nas quais somos enganadas, não é? Para ver aquilo que está oculto, desculpem, a desenvolver astúcia. O urso, força, coragem, proteção, amizade, não é? Apesar de eu ver o urso, e as minhas alunas sabem isto, que eu já falei sobre isto muitas vezes, apesar de eu ver o urso como uma carta de domínio, uma carta um bocado dominadora, ela ajuda-nos a trabalhar a coragem, ajuda-nos a trabalhar a força, porque o urso é isto, não é? O urso é forte, o urso é corajoso, então ele ajuda-nos a trabalhar estas situações. As estrelas é uma carta maravilhosa,
proteção numa relação, em qualquer situação. As estrelas vão nos trazer proteção, vai nos trazer bem-estar, as estrelas vão nos trazer beleza, concretizar desejos, ajudar-nos a estar mais em contacto com os nossos guias, ter mais fé, gerar situações favoráveis, trazer mensagens do universo. A carta 17, as cegonhas. Tudo que são situações de fertilidade, oportunidades, atrair acontecimentos inesperados para a nossa vida, mudanças no geral, tudo aquilo que eu pretendia mudar, não é? Confiança e amizade aqui com a carta do cão, tudo que é confiança, amizade, nós termos pessoas que efetivamente nos são fiéis. Eu tenho um negócio e quero que ao pé de mim estejam só pessoas de confiança. É esta a carta que eu utilizo. A torre ajuda-nos a trabalhar o autoconhecimento, as torres invertidas da maçonaria, o renascimento, fazer o caminho inverso também nos ajuda. Quando pretendemos lidar com situações de instituições de poder, bancos, hospitais, etc., também representa todas estas situações. O jardim, tal como eu já disse, oportunidades de ser convidada, oportunidades profissionais de trabalho com o público, nós que trabalhamos com o público, não é? Favorece a harmonia, a confraternização, eu ser convidada para mais eventos, eu ter mais oportunidades. A montanha é uma carta que, a nível mágico, é utilizada para proteção, está bem? Muito utilizada para proteção na montanha, para remover obstáculos. Os caminhos é uma carta, deixem-me só ver se tem aqui alguma questão. Obrigada, obrigada. Os caminhos, então, é uma carta que nos ajuda a nível mágico a nós conseguirmos ver melhor o caminho, abrir caminhos para aquilo que eu desejar. Eu quero comprar uma casa, mas quero ter várias opções, quero ter 2 ou 3 casas por onde eu possa escolher, não é? Eu quero ter capacidade de decidir, eu quero ter capacidade de escolher. Então, os caminhos, os ratos para afastar toda e qualquer energia densa, ou seja, quando eu pretendo afastar de mim perigos, quando eu pretendo afastar de mim situações de desgaste energético, situações que não estão a ser, que estão a ser desgastantes, pensamentos negativos, também é, desculpem, eu estou a tirar as cartas ao contrário, aqui, os ratos, agora sim. Quando são situações desgastantes, quando são situações de vícios, de stress, tudo isto é trabalhado com esta carta. O coração, eu já disse, trabalhar o amor, o carinho, a compaixão, a sensibilidade, a motivação, o entusiasmo. O anel, quando eu quero consolidar algo, não é? Um casamento, uma parceria, um contrato, etc. Tudo isto é trabalhado a nível mágico com o anel. O livro, não é? Para revelar alguma coisa que está escondida, mas também nos ajuda muito a adquirir conhecimentos, tudo o que são conhecimentos que eu desejo adquirir, que eu desejo trazer para mim, trago-os com o livro. A carta, sempre que eu tiver situações de documentos para resolver, sempre que eu tiver algo que está a demorar a chegar até mim e eu preciso alertas, notícias, coisas que eu quero que venham de forma rápida, por exemplo, o cavaleiro e a carta são excelentes para trabalhar quando eu quero que venham coisas rapidamente para mim. O homem e a mulher, a nível mágico, representa sempre a figura masculina e a figura feminina. Sempre, absolutamente sempre. Os lírios é a carta da maturidade, da tranquilidade, da paz, da delicadeza, da pureza. A carta da harmonia familiar no geral, toda a família, tios, primos, etc. E ajuda-nos a crescer, a ter mais maturidade, a ter maturidade para lidar com as situações. O Sol, sucesso, felicidade, prosperidade, energia positiva, progresso, concretizações, tudo isto é o Sol.
A Lua é uma carta que nos ajuda muito em trabalhos criativos. A Lua é criatividade, são os poetas, são os pintores, são os escritores. Então a Lua que nos ajuda muito, para além da intuição, para além de ver o outro lado, para além do merecimento e da honra que a Lua nos traz, ajuda-nos muito a ter ideias, a trabalhar criativamente. A chave, quando nós queremos que a solução chegue até nós, abrir ou fechar algo. Eu já fiz a escolha, eu já escolhi com os caminhos aquilo que quero fazer, mas não estou a conseguir fechar a porta. Utilizamos a chave para perceber quais são as ferramentas que necessitamos para fechar aquela porta. Os peixes, como todos sabemos, não é? É a prosperidade, o dinheiro. A prosperidade não é só dinheiro, obviamente. Prosperar é estar bem, é ter saúde, é ser feliz, é sentir-nos realizados. Sejamos como os vikings, nem de mais nem de menos, apenas aquilo que é suficiente. Âncora, âncora, trabalho, confiança, tranquilidade, solidez, estabilidade. Tudo isto é trabalhado com âncora. E para finalizar, então, a carta da cruz, que é uma carta que, como nós sabemos, tem um bocado pesada, mas quando nós queremos ter fé, quando nós queremos lidar com fardos kármicos, desculpem, quando nós queremos ir mais além, fazer mais, quando nós queremos trabalhar mais a nossa resiliência na espiritualidade, quando nós queremos perceber que para além dos obstáculos há muito mais. Isto é aquilo que cada uma das cartas do Lenormand representa a nível mágico. Então, e como é que nós podemos trabalhar estas cartas a nível mágico? De diversas formas. Nós podemos trabalhar estas cartas a nível mágico, por exemplo, acendendo uma vela e colocando as cartas que desejamos, não é? Aqui em frente ao Lenormand. Nós podemos trabalhar estas cartas com o Lenormand a nível mágico, utilizando as cartas no nosso altar, para quem trabalha com magia. É muito importante aquilo que eu disse inicialmente, utilizem sempre com conhecimento, se já tiverem conhecimentos mágicos, se já souberem como fazer, se já estão habituados a fazer rituais, favorece muito, é sempre muito mais fácil do que quando não temos conhecimento nenhum. Se não tiverem nenhum conhecimento, leiam um bocadinho, aprendam sobre magia e depois sim vão conseguir fazer magia como Lenormand. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, se tiverem algo que queiram, se quiserem iniciar-se no mundo da magia, eu estou a pensar em fazer uma formação. Não sei, acredito que em abril, de magia natural, herbalismo e prática, magia natural e prática e herbalismo, ou seja, em que vamos aprender muito. Ainda não tenho certeza, porque é uma responsabilidade muito grande ensinar magia a alguém, mas vou pensar nisso. Mas mesmo assim, se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, podem sempre dizer. Resta-me agradecer, como é óbvio, a todas vocês, às minhas alunas maravilhosas que estão sempre por aqui, dão-me tanto apoio e carinho e amizade. Elas, eu não considero alunas, não considero clientes, são companheiras de caminho. Por isso, a todas as companheiras de caminho que estão comigo, a todos os meus colegas que hoje estão aqui a prestar-se e a trazer este conhecimento fantástico a todos nós. As palestras têm sido maravilhosas. Tenho a agradecer à Paula mais uma vez por esta fantástica oportunidade. Fiquem, continuem, vejam, porque temos ainda muito a aprender todas juntas durante este congresso. E eu prometo que não pode ser este fim de semana, não é? Porque agora vou dedicar tempo ao meu filho, mas na segunda-feira eu vou preparar um PDF com todo carinho, com aquilo que com os PowerPoints da apresentação, e vou colocar aqui disponível no grupo do congresso para vocês ficarem com esta informação escrita. Beijinhos, muito, muito, muito obrigada pelo vosso carinho, pela vossa amizade e por estarem todas no caminho, porque o caminho é que é importante.